Jeremias 35, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu essa palavra a Jeremias. Vá à casa dos recabitas, convite-os a vir a um dos recintos do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Agora a partir do verso 5. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da casa dos recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes jamais beberão vinho. Vocês não construirão casas, nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas sempre habitarão em tendas. Assim, vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para a nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente a tudo quanto o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu esta terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos arameus. Assim permanecemos em Jerusalém. A palavra do Senhor veio a Jeremias. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Declara o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles obedecem à ordem do seu antepassado. Eu tenho falado a vocês, vez após vez, contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês, vez após vez, todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhes culto. Assim vocês habitariam na terra que eu dei a vocês e aos seus antepassados. Vocês, porém, não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram, chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à casa dos recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Amém. Hoje nós vamos falar, pode voltar lá a apresentação, eu não posso ver, porque essa televisão que está na minha frente, que passaria o que eu poderia ver, não está funcionando. Mas eu quero crer que está lá, está lá. Vai lá para o calendário, a próxima tela, e você vai ver que nós já trabalhamos algumas mensagens. Primeira mensagem, a bênção que ultrapassa gerações. E a segunda mensagem, profetizando sobre 2024. Essa é uma série de mensagens que tem um propósito de abençoar toda a sua casa e toda a sua família. Essa série de mensagens não nasceu fruto de um estudo para a pregação. Esta série de mensagens nasceu diante de uma necessidade
que eu e a minha família estávamos enfrentando, de paralisia espiritual, de maldições por desobediência a Deus, de toda sorte de perseguição espiritual que nós passamos e sofremos. E então eu comecei estudando a palavra do Senhor, a fim de descobrir e entender nas Escrituras como ter uma postura espiritual vitoriosa e como se desvencilhar das heranças do passado, das iniquidades dos meus antepassados, a fim de viver uma vida próspera, liberta, uma vida abundante que Jesus veio me trazer. Então tudo isso surgiu porque nós precisávamos, e depois isso sim se transformou numa série de mensagens, como hoje se vê, e no final dessa série de mensagens, lá no dia 13 de junho, nós vamos fazer aqui uma cerimônia religiosa, uma cerimônia aqui na igreja, aonde nós vamos, em família, abençoar nossa família. Os pais vão abençoar seus filhos, os avós vão abençoar os seus netos, porque lá na primeira mensagem, se você não viu, pode passar mais um aí, Gustavo, você tem ali o meu canal, você pode acessar. A primeira mensagem já está lá, já está recortada só a mensagem. O nome da mensagem é A Bênção que Ultrapassa Gerações. E lá você vai ter acesso ao entendimento do que é isso, essa cerimônia religiosa onde os pais abençoam os seus filhos. A gente já fez isso algumas vezes lá em casa, né? Eu e a Márcia abençoamos e a gente abençoa tanto os nossos filhos que eles falam assim, mas de novo, de novo, tem que abençoar. Só que é diferente, porque uma cerimônia religiosa tem dia, tem hora, tem local, tem testemunha, tem celebrante. Tem um antes e tem um depois. Tem um desfecho espiritual, tem um desfecho emocional, tem um desfecho social. E isso foi roubado da igreja. O desejo de abençoar a família não pode ser um desejo escondido no nosso coração. Mas nós devemos abençoar porque Deus mandou abençoar. Põe a próxima tela. Isso é tão verdade que nessa oração de Números 6, 22 a 27, é o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, que ensina a Moisés, que Moisés então ensina a Arão, que todas as vezes que o povo de Deus se reunir, é para abençoar o povo de Deus. Isso é uma ordem de Deus. Isso é uma ordem do próprio Deus. Todas as vezes que eles se reunirem, é para abençoar. E nós abençoamos tão pouco uns aos outros. E passamos às vezes por momentos tão difíceis, mas não nos reunimos para proclamar dentro da nossa casa a bênção de Deus. Então hoje eu quero já começar a te treinar, a você aprender a começar a abençoar. Por favor, fique em pé. Se você veio com alguém, você vai agora abençoar a vida dessa pessoa. Se você veio sozinho, você vai lembrar aí no seu coração de alguém da sua família, você vai visualizar na sua mente seu pai, sua mãe, seus irmãos, e você vai começar a declarar essa bênção sobre eles em nome de Jesus. Está escrito assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo, fala a Arão e aos seus filhos dizendo, assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes. Então, tenham entendimento aqui, irmãos, Israel não é uma nação para Deus, simplesmente. Israel para Deus é uma família. E Ele nos trata como filhos. Os filhos. Então agora, se você estiver com alguém, peço que você se vire para essa pessoa, que é a pessoa que você ama, que está perto de você, que é essa pessoa maravilhosa que você veio. Se você não veio com ninguém, agora olhe para aquela pessoa que você ama, e você vai dizer isso olhando nos olhos aí, se você veio com alguém. Diga, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Todo mundo falou junto ou a gente tem que falar agora um para o outro? Como é que foi? Vamos de novo. Diga, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Aí Deus termina dizendo,
assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel. E quem vai abençoar? Quem diz que vai abençoar? Você está abençoando a sua família, você está abençoando quem está perto de você, você está abençoando a sua casa, mas Deus está dizendo assim, mas eu também. Quando você está fazendo isso, entenda, quando você está fazendo isso, não é só você, você não está sozinho, Deus não mente. Deus, quando dá a palavra dele, ele não volta atrás. E ele disse, se vocês fizerem isso, eu vou abençoar. Sua família é bendita, a sua família é abençoada, porque você abençoa a sua casa, mas porque o próprio Deus abençoa a sua casa. Amém? Você pode se assentar? Pode passar mais um aí, faz favor. O legado dos pais recabitas, então nós temos ali o entendimento, irmãos, de 250 anos que Jonadab falou aos seus filhos. E o que ele disse aos seus filhos? Vocês não vão beber vinho, vocês não vão plantar videira, uva, vocês não vão ter lavoura, vocês não vão ter casa, vocês vão ser nômades. E esse homem que deu essa palavra aos seus filhos, os seus filhos já estão obedecendo a palavra do seu pai, e hoje a mensagem é o legado dos pais, o título da mensagem é o legado dos pais. E nós vemos nesses recabitas, Jonadab e seus filhos, homens que Deus, o próprio Deus, pega essa família para colocá-la como exemplo para Israel, e dizer assim, olha, eu tenho falado com vocês ano após ano, eu tenho mandado os meus profetas, eu tenho enviado homens, segundo o meu coração, para falar a vocês o que é certo, mas vocês têm me ignorado, vocês têm desprezado a minha voz, vocês têm virado as costas para mim, mas existe uma família, a família de Jonadab, filho de Recabe, os recabitas, e esses homens foram testados. Deus mandou o profeta Jeremias, o profeta, ir lá buscar eles, e fala assim, bebe vinho. Eles falaram assim, não, nós não vamos beber, porque o nosso pai Jonadab, há 250 anos atrás, disse que nós não deveríamos beber vinho, nem morar em casa, nem plantar lavoura, nada dessas coisas. E tudo quanto falou o nosso pai, nós obedecemos. E Deus olha para essa família, e Ele enxerga nessa família uma família que deixou um legado digno de ser lembrado. E é digno de ser lembrado por causa de quê, irmãos? Por causa da obediência. O meu sonho, e eu acho que o seu também, é de deixar um legado para a sua família, de que a sua voz, segundo aquilo que Deus colocou no seu coração, segundo a palavra de Deus, que a sua voz seja ouvida como pai e como mãe. Aquilo que você ensina sobre Deus dentro da sua casa, os seus princípios e os seus valores, a ética cristã, os valores cristãos, os absolutos de Deus, sejam vividos e respeitados dentro da sua casa, na sua família. Só que todo o povo de Israel estava desobediente, mas Deus encontrou uma família que não se desviou da palavra do seu pai. Eu espero que você seja esse divisor de águas dentro da sua casa, aonde Deus está abrindo um novo céu sobre sua família e sobre as futuras gerações, porque você tomou uma decisão de decidir obedecer ao Deus Todo-Poderoso. Pode passar mais um, faz favor? E ali nós vamos ver agora o legado dos nossos pais, a casa de Recabe. Que casa é essa? E a primeira coisa que ela é uma casa peregrina. Irmãos, esse é um legado que nós precisamos deixar, de uma casa peregrina. Veja o texto. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes, bebei vinho. Porém eles disseram,
não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou dizendo, nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem a possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Irmãos, é muito interessante observar que esse ensinamento de Jonadab é tão precioso, porque ele está ensinando para a casa dele, que não devem colocar o coração deles nessa terra e neste mundo, porque esse mundo passará, e nessa vida a palavra de Deus diz que nós somos como peregrinos, viajantes. A palavra de Deus nos ensina, pode pôr a próxima tela, até para que você possa ver isso na Bíblia. Está escrito lá em Filipenses 3, 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. O que Jonadab estava ensinando é que os seus filhos não deveriam colocar o seu coração, os seus olhos e dedicar a sua vida simplesmente para terem bens materiais, colocar o coração na riqueza, colocar o coração neste mundo. Ele estava ensinando eles a serem nômades e peregrinos, com os seus olhos voltados ao céu, ao trono de Deus. Não se apeguem nesse mundo, nem nas coisas que no mundo há. Aquele que se constitui amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Tiago disse isso. Então, irmãos, esse é um ensinamento precioso de sermos peregrinos, porque isso muda completamente a nossa perspectiva de vida. Se nós estamos nessa terra como peregrinos, e estamos olhando para o Senhor, e sabemos que a nossa pátria não é aqui, mas que a nossa pátria é celestial, e quando nós morrermos em Cristo, um dia ressuscitaremos e o nosso corpo será transformado, semelhante ao corpo da glória de Jesus. Então o nosso coração está no lugar certo, porque não somos presos por títulos, por posses ou por status. Não, o nosso coração está em Deus, os nossos olhos estão em Deus, e a nossa vida é para a honra, é para a glória, é para o louvor e é para a exaltação do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos, dele viemos, para ele voltaremos. O nosso coração, os nossos olhos e a nossa vida precisa estar voltada ao Senhor, o nosso Deus. Precisamos ser nômades, irmãos, peregrinos. Não se apegue a essas coisas, fique livre, seja livre. O que a palavra de Deus disse? Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não deixe que ninguém te amarre, não deixe que ninguém te prenda. Seja livre, porque Cristo te deu liberdade naquela cruz, pagando o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele nos fez livres para vivermos uma vida cheia de amor, cheia de graça, cheia de compaixão, de fé, de esperança, cheia de misericórdia. Seja livre para amar. Hoje os homens estão amando muito mais as coisas e usando as pessoas. Mas Jesus amou as pessoas e usou as coisas. Um peregrino ama pessoas. E sabe qual é o seu bem mais precioso? Não é a plantação de vinha, não é a lavoura, não é a casa, não é beber vinho, não é fazer festa. O seu bem mais precioso é a sua casa, é a sua família, são seus pais, são seus irmãos, são seus filhos. Eu nunca vi, irmãos, olha, de todas as visitas que eu já fiz para pessoas doentes, no hospital, ou pessoas que estão sofrendo, eu nunca vi elas no leito de morte, perguntando do apartamento, do carro, da viagem. Não, quem está morrendo, quem está sofrendo, sempre chama por pessoas. Porque diante da morte as nossas prioridades são invertidas e a gente começa a valorizar o que realmente tem valor. E quem tem valor são pessoas. Ame a sua família. Abençoe a sua família, ore pela sua família, clame a Deus para que lá no dia 13, quando nós estivermos aqui reunidos, toda a sua casa esteja aqui, e os pais abençoem seus filhos,
e o maior abençoe o menor em nome de Jesus. Amém? Então nós aprendemos que este homem, Recabe, ensinou seus filhos a não colocarem o coração no mundo, mas colocarem o coração em Deus. 1 Pedro 2, 11 a 12, amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Irmãos, deixa eu até fazer uma pausa aqui. Você está vivendo uma guerra dentro de você. E o que Jonadab estava tentando fazer, de uma forma como uma sombra, nos ensinando, e entendemos à luz do Novo Testamento, é que seus filhos não fossem escravos dos seus desejos e paixões. Existe uma guerra dentro de nós. Lá em Romanos 7,15, o apóstolo Paulo vai dizer: o bem que quero fazer, esse não faço. O mal que não quero fazer, esse eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? Há uma guerra, nós estamos em guerra, e a guerra não está fora de nós. A maior guerra que nós enfrentamos não está lá do lado de fora, ela está aqui do lado de dentro. Porque de vez em quando, ou quase sempre, você luta com seus pensamentos. Porque você sabe o que é certo, e você sabe que deve fazer o que é certo, e que você deve fazer o bem. Mas há uma guerra dentro de você, e você se vê nessa tensão entre fazer o bem e fazer o mal, entre buscar a Deus e não buscar a Deus, entre atender os desejos da carne e ceder e se inclinar aos desejos do teu espírito, que é estar na presença de Deus, adorar a Deus, louvar a Deus e engrandecer o nome do Senhor. Eu tenho certeza que você está enfrentando guerra para vir aqui na igreja, para orar e para se posicionar nesse tempo, porque o diabo é contra você e ele vai fazer de tudo o que ele puder para que você não cresça espiritualmente, para que você não se desenvolva, para que o seu coração não fique desapegado. Ele vai fazer de tudo o que ele puder para te manter um crente infantil, um crente carnal, um crente medíocre, que não frutifica, que é tímido, que é covarde, que não avança, que não se posiciona. Mas Deus é contigo para te fazer crescer, para te fazer amadurecer, para te encher do Espírito Santo, para te usar com poder, com ousadia, com coragem, com unção, a fim de que você não dependa de ninguém, mas viva na dependência do Espírito Santo. Então, se você for essa pessoa, você não precisa nem chamar pastor para orar por enfermo, porque você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, você mesmo ora. E o Deus que age aqui é o Deus que age aí. E você não tem mais medo, e se o Satanás tentar te oprimir, e você tiver um sufocamento noturno, como eu tive, e aquela presença maligna dentro do quarto, tentando te oprimir, tentando te fazer o mal, até o dia que você entende quem você é em Cristo, e você entende que você é luz, que você é sal, que você é um canal da graça, que você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo sem que nada te cause dano algum. Então naquele dia você diz para o diabo: fora da minha casa, fora da minha vida, saia da minha família, porque aqui habita o Senhor. Esse dia chega quando a gente se posiciona e quando a gente escolhe viver uma vida peregrina, uma vida desapegada, desarraigada das coisas desse mundo, mas totalmente enraizada em Cristo Jesus. Existem cristãos que estão enfrentando essa guerra e não conseguem sair, estão andando em círculos. Sabem que deveriam estar aqui, mas não priorizam. Sabem que deveriam estar orando por ele e para a sua família, mas não estão. Porque amam os desejos da carne, amam a bebida, amam o cigarro, amam as festas, amam as raves, amam tudo que o mundo tem para oferecer. E acham que quando tiverem problemas, podem vir correndo que Deus as ajudará. É verdade, Deus as ajudará. E se elas pedirem perdão, Deus as perdoará. E se elas pedirem por salvação, Deus as salvará. Mas a questão não é essa. A questão é: eu estou vivendo uma vida abundante ou eu estou sobrevivendo? Eu estou vivendo a plenitude daquilo que Deus me criou ou eu estou vivendo uma vida mais ou menos? Em nome de Jesus, eu quero que você viva tudo o que Deus te criou para viver. O meu desejo e a minha oração é que você cumpra o propósito de Deus na sua geração. A minha oração é que você viva a plenitude de Cristo e que você seja usado e usada poderosamente para honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo e para que você seja um canal dos milagres de Deus.
Uma coisa é falar sobre a história dos homens de Deus, outra coisa é você ser um homem ou uma mulher de Deus que fala através da sua própria história. Não viva a história de ninguém, Deus tem uma história para você. E a história que Ele tem para você é linda, é maravilhosa, porque o nosso Deus é amoroso. E Ele te ama do jeito que você é. Você já ouviu por aí? Venha como você está. Mas Cristo não vai deixar que você permaneça como você está, porque Ele te ama e Ele vai te transformando de glória em glória à semelhança da imagem dEle. A minha oração é que as pessoas possam enxergar na minha e na sua vida um pouquinho de Jesus. Amém? Muito bem, essa família, ela deixa esse legado de sermos peregrinos, uma casa peregrina. Em segundo lugar, o legado dos nossos pais, a casa de Recabe é uma casa obediente, é uma casa que obedece. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vá e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas. Pois não beberam até este dia, antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouvistes. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas ações, e não sigais outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Irmãos, precisamos entender que quando nós obedecemos ao Senhor, a palavra de Deus vai dizer lá em Deuteronômio: se obedecermos à voz do Senhor, as bênçãos nos perseguirão e nos alcançarão. Um cristão verdadeiro não está preocupado em pedir a Deus que o abençoe. Um cristão verdadeiro, autêntico, conhecedor da palavra, maduro, não está indo atrás de Deus dizendo: Senhor, eu preciso da sua ajuda nisso, nisso ou naquilo. Ele sabe de uma coisa, que se ele obedecer a Deus, o próprio Senhor dará uma ordem a seu respeito, para que as bênçãos o persigam e o alcancem. E o que Deus mais quer de nós é uma vida de obediência, porque quando obedecemos a Deus, então os planos de Deus podem se cumprir na nossa vida. Quando nós obedecemos a Deus, aquilo que não presta começa a sair da nossa vida, porque Deus vai no processo, na caminhada com Ele, debaixo da liderança do Espírito Santo, tudo aquilo que ofende a Deus começa a te ofender também. Tudo aquilo que machuca a Deus começa a te machucar também. Tudo aquilo que Deus abomina, você começa a abominar também. Porque quando você vai caminhando com Cristo, na obediência, você e o Pai vão se tornando um só. João capítulo 17, Jesus diz isso, na oração sacerdotal, quando Jesus estava orando por nós, Ele disse: assim como eu e o Pai somos um, que vós sejais um em mim, como eu sou um no Pai. O desejo de Jesus é que a nossa unidade com Ele seja perfeita. Mas não existe unidade sem humildade. E a humildade é eu ter uma perspectiva correta de mim mesmo. Se eu não souber quem eu sou e aquilo que eu preciso deixar, a unidade não vai acontecer. Eu preciso ser humilde. Humilde para reconhecer que eu sou pecador. Humilde para reconhecer que tem coisas na minha vida que precisam sair. Humilde para pedir perdão a Deus por todos os meus pecados e abandoná-los de forma definitiva e não ficar recalcitrando, indo e vindo e perdão e faz de novo. Não, aquilo que ofende a Deus me ofende, eu não quero mais na minha vida. Aquilo que Deus detesta, eu detesto também, mas aquilo que Deus ama, eu amo. E aquilo que Deus quer, eu quero. Jesus disse: a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Passa a próxima tela que isso mostra, o texto mostra isso, e mostra isso com bastante clareza. Está escrito assim: mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo
não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras que estas, para que vos maravilheis. O que Jesus está dizendo é: o meu modelo é o meu Pai. Eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer, e eu faço tudo o que lhe agrada. Sabe, eu acho que um dos maiores desafios da nossa vida como cristãos é dizer assim: olhe para Jesus, mas também olhe para mim. Se você seguir Jesus, você vai para o céu, mas se você olhar para a minha vida, você vai ver obras que glorificam a Deus. Porque tudo o que eu faço, eu vi o Pai fazer. Irmãos, esse deve ser o nosso alvo, de andarmos tão alinhados com Deus, ao ponto de não nos envergonharmos de nossas obras, porque certamente nossas obras glorificarão a Deus. Se ainda não é assim, vai ser assim em nome de Jesus. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E achando em forma de homem, humilhou-se até a morte, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus estava dizendo uma coisa para nós que nós precisamos entender, que lá os recabitas já aprenderam. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, todos nós temos vontades. E sabe onde é que a nossa vontade vai entrar em conflito com a vontade de Deus? Não é quando está tudo bem. A nossa vontade vai entrar em conflito com a vontade de Deus quando nós estivermos passando pelas provações mais difíceis da nossa vida. Quando Jesus estava no Getsêmani, talvez esse seja o único lugar aonde a vontade do Pai e do Filho conflitaram. Porque Jesus disse assim: Pai, se pode, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. Então Jesus estava dizendo: olha, a minha vontade é que esse cálice passasse, mas que não seja feita a minha vontade, que seja feita a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade, mas Senhor, preciso que o Senhor entenda, a minha vontade não está alinhada, contudo, vai alinhar, porque eu decido me submeter à tua vontade, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e ela é o melhor para a minha vida. Em alguns momentos da sua caminhada, você não vai conseguir alinhar a sua vontade com a vontade de Deus, vai conflitar. Só que na hora que conflitar, para você ser de uma casa obediente como a casa de Recabe, ainda que conflite, você fala assim: eu me submeto, porque eu sei que a vontade de Deus é melhor que a minha, porque eu sei que a vontade de Deus é perfeita, porque eu sei que o plano de Deus é perfeito, porque eu não enxergo nada para frente, mas o Senhor já enxergou o meu último dia de vida, portanto eu me submeto a Ele. Diga amém, pelo amor de Deus. Uma casa obediente. Uma casa obediente. O legado dos nossos pais. A casa de Recabe é uma casa honrada. A próxima tela mostra isso. Por isso, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, clamei e não responderam. Só um parênteses aqui. Existe mal que vem para a nossa vida que não é o diabo, irmãos. Que isso fique bem claro nessa noite. Porque temos a tendência de dizer que tudo que acontece errado na nossa vida é o diabo. Não. Algumas coisas, e se não muitas delas, ruins que acontecem na nossa vida, não foi o diabo, foi a nossa desobediência. E quando nós desobedecemos a Deus, nós somos disciplinados por Deus, porque Ele nos ama. Porque Deus disciplina a quem ama, diz a Bíblia, e Ele açoita quem Ele tem por filho. Um pai que ama o seu filho não é indiferente quando seu filho desobedece. Uma mãe que ama seu filho não é indiferente quando seu filho desobedece. O filho desobediente, quando é amado, ele é educado. E para ser educado, ele vai ter que levar castigo. E o castigo ele pode interpretar como uma coisa do diabo, mas não foi o diabo, foi a mãe e o pai. E qual é o propósito do castigo de Deus? Te matar? Não.
O propósito do castigo de Deus é te abençoar, é te trazer para a linha, é para te colocar no prumo, é para te colocar na estrada reta, é para tirar a loucura do seu coração e do meu coração. Amém, irmãos? Então não culpemos o diabo por tudo. Antes, devemos fazer uma reflexão séria no nosso coração para sabermos se realmente estamos alinhados com a vontade do Senhor. Fecha parênteses. E a casa dos recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, porque obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus estatutos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, nunca, veja bem essa palavra, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias ou para sempre. Sabe qual é o resultado de uma vida de obediência? Sabe qual é o resultado de uma vida peregrina? É a honra da parte de Deus sobre sua casa, sobre sua família. Quando você é um peregrino, quando você entende o seu lugar, quando você se submete a Deus, você deixa um legado para a sua família, que o próprio Deus vai garantir. O próprio Deus vai dizer, nunca vai faltar na sua família quem me sirva no altar, nunca vai faltar na sua família quem esteja na minha presença, porque você foi obediente, porque você se submeteu, porque você alinhou seu coração comigo, e eu vou abençoar toda a sua casa e toda a sua linhagem, porque eu quero, e é assim que o Senhor disse. Então você precisa entender uma coisa, e eu também. Quando nós somos obedientes a Deus, não para na gente. A bênção de Deus não vem só sobre nós, mas ela se desdobra sobre toda a nossa casa, sobre toda a nossa família. Amém? Não é só sobre você. É sobre que legado você vai deixar. É sobre onde você quer que a sua família esteja. Na presença de Deus, há um preço a ser pago. É o preço de alinhar o nosso coração com a santa palavra de Deus. É o preço de mandarmos embora da nossa vida o pecado. É o preço de não cedermos aos desejos da carne, mas alinharmos o nosso coração na direção do Espírito Santo, a direção que Ele nos dá. Você está disposto, você está disposta a pagar esse preço? Você está disposto ou está disposta de mudar uma tradição de desobediência e começar, como esta família, uma tradição de obediência? Como isso é desafiador, irmãos, porque a gente tem filho pequeno, às vezes a gente fala com o filho assim, ó, não faça isso. 5 minutos depois, o que ele está fazendo? Está fazendo aquilo que você falou que não era para fazer. Os de Jonadab obedeceram por 250 anos, até que o Senhor interviu. E com certeza eles continuaram. Quando eu olhei para esse legado em Jeremias 35, eu falei, Senhor, eu quero isso para minha casa. Eu quero isso para minha família. Uma família que vai lembrar da voz do seu pai quando ensinava as palavras de Deus, dizendo, não se desviem dessas palavras, mas obedeçam elas. E aí quando os seus descendentes forem convidados a fazer algo que não é bom, eles vão dizer assim, não, nós não faremos. Porque fulano de tal, meu parente, disse, não devemos agir dessa forma segundo a palavra de Deus. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E mesmo quando ele for grande, não se desviará dele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Quero orar junto com você. Pode passar mais um para mim? Vamos orar juntos. Essa casa honrada tem alguns textos que nos ajudam a entender. Honra o teu pai e tua mãe para que você tenha longa vida e tudo te vá. Não é só para ter longa vida. A honra
faz que tudo te vá bem. Honre sua família. Mas pastor, a minha família não é boa. O texto não diz honre família boa. Diz honre a tua família. Não diz honre tua família boa. Não, mas eu nem conheço os meus pais. Ore por eles mesmo assim. Mas o meu pai me abandonou, mas Deus não te abandonou. Mas eu fui abusado, mas Deus pode te curar. E você pode ser um canal de bênção e de ligação e de conexão na sua família. A honra ao Rei eterno, Deus único, imortal e invisível, sejam honra, glória para todos sempre. Amém. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam, sabe o que ele está vendo ali? A gente. Esse texto está falando da igreja. Haverá um dia que eu e você estaremos juntos lá no céu, e nós vamos dizer isso: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, sabedoria, força e honra e glória e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nele há dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória e poder para todos sempre. Amém. Um dia, irmãos, nos encontraremos com Ele, com o nosso Senhor. Que possamos viver uma vida nessa terra que faça a diferença. Pode passar, vamos orar agora então juntos. Vamos juntos. Senhor, que a minha casa seja como a casa de Recabe, peregrina. Que seja peregrina, pois a cidade de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Senhor, que a minha casa seja como a casa de Recabe, obediente. Que seja obediente, pois se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, o teu Deus. Bendito serás na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as suas crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. Senhor, que a minha casa seja como a casa de Recabe, honrada. Ensina-me a honrar os meus pais, assim como Jonadab e toda a sua linhagem honraram ao seu pai. Que nunca falte em minha família e linhagem quem te sirva no altar, que esteja na tua santa presença todos os dias. Que sejamos lembrados pelo Senhor
como uma família que te ama, honra, obedece, tema e adora, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Que assim seja na sua família. Porque o mundo precisa de famílias assim. E eu creio que Deus irá transformar essa cidade através das famílias que decidiram andar com Ele. E essa cidade precisa de transformação. A nossa cidade precisa de famílias cheias do Espírito Santo. A nossa cidade precisa que o reino de Deus seja manifestado aqui. Ele já está sendo, mas será ainda mais, através da tua vida, através da tua casa, através da tua família, através do teu temor ao Senhor. Que Deus te abençoe muito e que vocês como família possam viver todos os sonhos de Deus. Não desanime, persevere. Ore em casa, ore a Deus, ore pelos seus pais, ore pelos seus irmãos, ore pela sua família, mas também ore pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos. Você tem amigo crente que não anda com Deus. Você tem amigo que não crê em Deus, mas poderá crer por causa de você. Que Deus te abençoe e te use em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos dizer nessa noite que nós não somos melhores que ninguém. O Senhor é que é bom. E também nós não temos força em nós mesmos. Toda força e determinação vem do Senhor. Mas nessa noite nós pedimos, Senhor, que a nossa casa seja cheia da Tua presença. E que a nossa família seja conhecida como uma família bendita, abençoada, peregrina, obediente, que Te honra e é honrada por Ti. Que todas as bênçãos celestiais que estão nos lugares celestiais em Cristo Jesus sejam derramadas sobre a nossa família. Ajuda-nos, Senhor, a construir as pontes onde hoje existem abismos, a conectar a nossa família em amor, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, só para lembrar, a base de tudo é o amor. Se você amar como Cristo te amou, todas as barreiras serão destruídas. Amém?